evitar que o Bolsonaro seja confrontado diante de investigadores, Camarote, que podem estar um pouco à frente do que pode imaginar o ex-presidente da República, com informações que podem colocar numa situação difícil. Qual que é o maior medo da defesa que você apurou, Camarote? Eu estava conversando, Aline, e boa noite ao Mauro, a Carla. Eu estava conversando com integrantes ali do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro no PL. E o grande temor é justamente esse: você pega em contradição, você pega na mentira. Veja, lá atrás, quando teve o primeiro movimento ainda de depoimentos do Mauro Cid, do tenente-coronel Mauro Cid, o Bolsonaro se desesperou e ficou em silêncio, porque tinha medo justamente de ser pego em contradição. E agora a situação, na avaliação dos próprios aliados, é que é o seguinte: tem que ter mais cautela. Por isso a tentativa de não prestar o depoimento, que não foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes, que está cuidando do caso. Por quê? Porque primeiro não dá para ter um tratamento diferenciado. E segundo, dizer que ele não teve acesso, está tendo acesso. Sendo que, mais do que ter acesso, agora a defesa fala das mídias, precisa ter acesso às mídias, mais do que isso, se teme justamente o que já tem, além do que já foi divulgado. Essa investigação, a perspectiva é que ela já esteja muito adiante. Então, qualquer fala aqui de negativa do Bolsonaro, de uma situação, ele pode ser pego na mentira na sequência. E mais do que isso, se ele fala agora alguma coisa e lá na frente acabe surgindo fatos novos, também dificulta muito a situação do Bolsonaro. O que pode acabar acontecendo é o repeteco do que aconteceu no ano passado, quando estava o início da delação do Mauro Cid. Antes da autorização, Mauro Cid estava dando depoimento e o Bolsonaro ficou em silêncio. Isso pode acontecer. É constrangedor um ex-presidente da República, você tem um desgaste político enorme, Aline, um ex-presidente da República assumir o silêncio diante de fatos tão graves. Sim. Que a gente está vendo o seguinte: é um vídeo em que mostra o ex-presidente se manifestando para fazer algo antes das eleições. Isso é de uma gravidade enorme. E na sequência você tem ainda a fala mais contundente também nessa mesma linha do general Heleno na reunião. Se ele fica em silêncio, qual que é o recado? Se o agora ex-presidente não tem nada a dizer diante disso, já está dizendo muita coisa. Está dizendo muita coisa. E o silêncio, para um ex-presidente da República, você tem um desgaste político também por trás disso. Olhar atento, apuração importante do Camarote, que faz todo sentido. Depois que ele explica, a gente fala, é isso mesmo, né? Vai ser muito difícil o Bolsonaro ficar em silêncio, ainda que seja um caminho, e ver se ele vai depor. Eu jogo essa aqui para vocês também, porque ele está intimado a depor. A defesa disse que ele não iria depor, ou seja, não iria cumprir uma decisão judicial, porque ele foi intimado a depor, não foi convidado a depor. Ele está sendo investigado, Mauro Paulino. E a defesa deixou a entender que poderia estar disposta a descumprir uma decisão judicial. Boa noite, Aline, Camarote, boa noite a todos. Olha, ao tomar essa decisão nesse momento, o Bolsonaro, além das razões todas expostas tão bem pelo Camarote, ele também faz uma jogada, dá uma cartada política, porque ele é coerente com toda a sua trajetória, tanto militar quanto política. Bolsonaro sempre confrontou a lei, as instituições, a democracia. Isso faz parte do show do Bolsonaro, digamos assim. É parte da história militar e política dele. Então, ele tomar essa decisão agora significa também ressaltar esse embate que ele tem com o STF, em especial com o ministro Alexandre de Moraes. Ele busca, com isso, chamar a atenção da sua militância, dos seus apoiadores, para esse momento em que